As notícias de hoje, 8 de abril de 2018, em R7 Brasil. Faixa de isolamento na PF cria tensão entre manifestantes. Manifestantes não podem passar pela faixa. Marcelo Casal, Agência Brasil. 8 de abril de 2018. 100 metros separam os manifestantes a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do portão principal do prédio da Polícia Federal, local em que o petista está preso em uma sala reservada. O espaço de até onde os apoiadores do ex-presidente podem chegar está demarcado com fitas de isolamento. Na tarde deste domingo, 8 passos a mais de alguns manifestantes quase criaram uma confusão. A situação ocorreu após o senador Lindbergh Farias, PT, se aproximar da barreira policial que fica um pouco acima da faixa de isolamento. No momento, pessoas ultrapassaram o cordão e os policiais militares levantaram os escudos e cacetetes. Apesar da tensão, os manifestantes recuaram e nenhum problema foi registrado. Um pouco antes, Lindbergh e um jornalista discutiram. A situação também foi resolvida facilmente. Liminar. Na noite de sábado 7, a Justiça Estadual expediu uma liminar proibindo manifestações no entorno da Polícia Federal. A decisão também impede com que os movimentos montem estrutura ou acampamento em locais públicos na cidade. No entanto, pessoas favoráveis ao ex-presidente Lula montaram barracas em ruas próximas à Polícia Federal. Além disso, há pelo menos 10 ônibus estacionados nas redondezas. De acordo com o PT, cerca de 2.000 pessoas transitaram pelo espaço durante o dia. À noite, a PM disse que 350 protestavam no local. O domingo dos manifestantes teve show com a cantora Ana Canas, discursos de políticos do PT e de líderes de movimentos sociais. Durante seu discurso, Gleisi Hoffmann pediu desculpas aos moradores da região, mas disse que os manifestantes também não gostariam de estar ali e que a Justiça Federal era a culpada por toda a situação. Gleisi também disse que a Prefeitura de Curitiba pediu para que eles se deslocassem da área para um parque na capital paranaense, mas que isso não será aceito. O Partido dos Trabalhadores afirma que ficará em vigília até que o ex-presidente seja solto. Passaporte. A Polícia Federal solicita que pessoas que agendaram para fazer o passaporte nesta segunda-feira, 9, devem entrar pelo portão dos fundos do prédio, ao lado da área das churrasqueiras. Ainda de acordo com a PF, haverá uma equipe da polícia autorizando a entrada. Cobra investigação sobre a ação da polícia em Curitiba. A chegada do ex-presidente Lula na Polícia Federal de Curitiba. Ricardo Moraes Reuter. 7 de abril de 2018. A CDHM, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da Câmara dos Deputados recebeu denúncia sobre os atos de violência ocorridos após a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à PF, Polícia Federal, em Curitiba, na noite de sábado 7, e formalizou pedidos de investigação a autoridades estaduais e federais. Polícia lança bombas de gás sobre manifestantes em recepção de Lula. Segundo nota veiculada no site do PT, o presidente da CDHM, deputado federal Paulo Santos, PTC, conhecido como Paulão, está a caminho de Curitiba para iniciar as diligências. A Polícia Federal lançou bombas de cima do edifício e a Polícia Militar usou balas de borracha contra os manifestantes pró-Lula, afirma a nota. Lula passa a primeira noite na sede da PF em Curitiba após se entregar e ser preso. Rojões disparados pelos opositores contra o helicóptero que transportava o ex-presidente até a superintendência da PF também estão entre as queixas presentes na denúncia. Na avaliação da comissão, os atos podem ser considerados ameaça ou violação de direitos humanos. De acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 32, informa o PT em áudio: agente dispara avião de Lula, leva e não traz nunca mais. O ofício com pedido de investigação foi encaminhado para as seguintes autoridades: Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública; Raquel Dodge, procuradora-geral da República; Cida Borghetti, governadora do Estado do Paraná; Júlio César dos Reis, secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná; Ivonês Fogia, procurador-geral de Justiça do Paraná; Rogério Augusto Viana Galúrio, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, de punição a ataques ao prédio de Carmen e a jornalistas. Manifestantes picharam o prédio da presidente do STF, Carmen Lúcia, em BH. Mariela Guimarães, Agência Estado. 6 de abril de 2018. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, declarou neste domingo,
8 que está preocupada com a proliferação de gestos de violência e de desrespeito à justiça. Em nota subscrita pelo presidente do Conselho Federal da Ordem, Cláudio Lamachia, a entidade destaca que os ataques contra o prédio residencial da presidente do STF e contra os edifícios do sistema de justiça devem ser coibidos e punidos exemplarmente, de acordo com a lei. PT na Câmara apoia ataque a apartamento de Carmen Lúcia na semana passada. Manifestantes picharam de vermelho a fachada do prédio onde reside, em Belo Horizonte, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, e edifícios da Justiça no Rio. A OAB clama por rigor e agilidade na apuração dos casos de agressões às pessoas e de vandalismo registrados nos últimos dias, diz o texto de Lamachia. Eles apenas agravam os problemas pelos quais o país passa. A solução para a crise institucional, política, moral e econômica está no fortalecimento da democracia. Militantes jogam tinta em prédio em que mora a ministra Carmen Lúcia. Leia a íntegra da manifestação da OAB, assinada pelo presidente Cláudio Lamachia. Preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil a proliferação de gestos de violência e de desrespeito à justiça. Eles são, também, um ataque à democracia. Os ataques contra o prédio residencial da presidente do STF e contra os edifícios do sistema de justiça devem ser coibidos e punidos exemplarmente, de acordo com a lei. A OAB, representante de uma das partes essenciais à realização da justiça, clama por rigor e agilidade na apuração dos casos de agressões às pessoas e de vandalismo registrados nos últimos dias. Eles apenas agravam os problemas pelos quais o país passa. A solução para a crise institucional, política, moral e econômica está no fortalecimento da democracia. Repudiamos todo e qualquer ato de violência. O Brasil precisa de mais encontro e menos confronto. Por isso, também repudiamos e exigimos apuração e punição às agressões contra jornalistas, que exercem atividade essencial para a sociedade. Em nova decisão do STF para Lula ser solto. Advogado Cristiano Zanin, vamos reverter a decisão. BBC Brasil. STF, Supremo Tribunal Federal, e a esperança do PT para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja solto. De acordo com o advogado Cristiano Zanin, acredito, no Supremo, nós vamos reverter essa decisão porque ela não é compatível com a nossa legislação, nem a condenação nem a prisão para cumprimento da pena. A declaração do advogado ocorreu após ele visitar o ex-presidente na Polícia Federal na tarde deste domingo. 8. Zanin não deu detalhes sobre como o Lula está na prisão. Ele, Lula, está indignado pela situação. Não há motivo jurídico para estar preso, mas está bem. Mais cedo, a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, também falou sobre a expectativa em cima do STF. No judiciário, é claro, nós temos a expectativa quarta-feira para que a ministra Rosa Weber cumpra com aquilo que falou no último julgamento em que ela participou no STF, de que ia rever decisão do Supremo em relação à prisão em segunda instância a manifestantes durante o domingo. 8. O clima foi tranquilo no entorno do prédio da Polícia Federal, onde Lula está preso. Em áudio, agente dispara avião de Lula, leva e não traz nunca mais. Manifestantes que mostram apoio ao ex-presidente montaram um acampamento a uma quadra da sede da PF. De acordo com o partido, 2.000 pessoas circularam no local no dia. 10 ônibus do movimento estão estacionados nas redondezas. À tarde, a cantora Ana Canas fez um show para as pessoas. Depois, políticos do partido e líderes de movimentos discursaram. Em um dos momentos, quando o senador Lindbergh Farias se aproximou da tropa de choque montada para isolar a área, os policiais avançaram. Não houve confusão. Acompanhe tudo sobre a prisão de Lula. Cumprimento de reparação a atingidos em Mariana. Ruínas em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. 2 anos após a tragédia José Cruz. Agência Brasil. Diferentes segmentos do Ministério Público e da Defensoria Pública se articularam para questionar violações que estariam sendo cometidas contra os atingidos da tragédia de Mariana. MG. Elas expediram uma recomendação à mineradora Samarco, às suas acionistas Vale BHP Billiton e à Fundação Renova, em que elencam direitos dos impactados que estariam sendo desrespeitados. Entre eles, citam a dificuldade de acesso à informação, a negação do auxílio emergencial a algumas pessoas e a falta de negociação sobre as indenizações.
O documento, expedido em 26 de março, é assinado pelo MPF, Ministério Público Federal, MPT, Ministério Público do Trabalho, MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, MPES, Ministério Público do Espírito Santo, DPU, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública de Minas Gerais e Defensoria Pública do Espírito Santo. Saiba mais. Vítimas da tragédia de Mariana não recebem auxílio de mineradora. O prazo dado para a resposta das mineradoras é de 20 dias a partir do recebimento da recomendação. A tragédia de Mariana, em novembro de 2015, ocorreu em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, pertencente à mineradora Samarco. Na ocasião, foram liberados no ambiente cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos, que provocaram devastação da vegetação nativa, poluição da bacia do Rio Doce e destruição de comunidades. 19 pessoas morreram. O episódio é considerado a maior tragédia ambiental do país. Para reparar os prejuízos, os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco, a Vale e BHP Billiton assinaram um TTAC, Termo de Transação e Ajustamento de Conduta. Trata-se de um acordo que prevê um investimento da ordem de R$ 20 bilhões ao longo de 15 anos. O TTAC vem sendo implementado, mas é contestado pelo MPF em uma ação que tramita na Justiça. Veja como está Mariana, MG, um ano após o desastre que devastou a cidade. Um dos pontos negociados no acordo foi a criação da Fundação Renova, organização que seria responsável pelas ações de reparação, tendo uma gestão própria, mas financiada com recursos das mineradoras. Além da recuperação ambiental, cabe à Fundação conduzir a concessão de auxílios negociados, o cadastramento dos atingidos e a reconstrução das comunidades destruídas, cujas obras ainda não se iniciaram. Violações de acordo com os órgãos, denúncias de violações de direitos humanos vêm sendo apresentadas pelos atingidos. A recomendação visa alertar as empresas sobre a obrigatoriedade de cumprimento da vasta legislação incidente sobre os vários aspectos do caso, que inclui dispositivos constitucionais e tratados internacionais, informou em nota. Uma das preocupações é a dificuldade para o acesso à informação e o uso de dados. Ao aderir aos programas de reparação, os atingidos estariam sendo obrigados a concordar com uma cláusula que impõe multa de R$0.000 em caso de uso externo dos documentos. Domingo Espetacular mostra em detalhes a tragédia em Mariana, MG. As instituições cobram a revogação dessa cláusula. Também estariam sendo fornecidas informações equivocadas, induzindo os atingidos a erro. Uma delas, por exemplo, é a alegação de que o direito à reparação dos danos pode prescrever, de forma a forçar a rápida aceitação das condições oferecidas pelas empresas. MPs e defensorias acusam ainda a Fundação Renova de condicionar o acesso ao programa de indenização à renúncia do direito de propor futuras ações judiciais e até mesmo a renúncia de ações já propostas. De acordo com as instituições, este comportamento viola o princípio da justiciabilidade. Outro questionamento diz respeito a uma cláusula do TTAC, que estabelece o direito à assistência jurídica dos atingidos que não possuem condições de arcar com tal custo. Os órgãos cobram à Fundação Renova o custeio dessa assistência, sem efetuar nenhum desconto no valor das indenizações. Para a bióloga, surto de febre amarela pode ter relação com tragédia de Mariana. O cadastro dos impactados também é motivo de questionamento. Os MPs e as defensorias avaliam que o prazo fixado para a Fundação Renova, até junho deste ano, é ilegal e consideram que todos os pedidos de pessoas que se consideram atingidas devem ser analisados. Abstenham-se de usar recortes geográficos para impedir o cadastramento de indivíduos que se entendem atingidos. Haja vista a negativa ter de vir de forma fundamentada e com análise caso a caso, sem utilização de critérios abstratos e generalizados. Recomendam os órgãos. Auxílio emergencial. O TTAC instituiu ainda um auxílio emergencial, que é pago mensalmente por meio de um cartão concedido a quem perdeu renda em decorrência da tragédia. A quantia é de um salário mínimo, acrescido de 20% para cada dependente, além do valor de uma cesta básica. O benefício está assegurado ao menos até o final de 2018, conforme acordo judicial assinado entre a Fundação Renova e o MPMG. Tragédia em Mariana.
Moradores tentam recuperar história local. No entanto, existem casos de dificuldade para acessar esse benefício. Um deles é o de Adelina Aparecida Coelho Rola, moradora do distrito de Gesteira, em Barra Longa, MG. Ela fazia bordado para vender em uma feira e, além do rejeito levar toda a sua produção, ela não teve condições de retomar o trabalho. A Fundação Renova chegou a afirmar que tinha dificuldades para reconhecer o trabalho informal. Na recomendação, MPs e defensorias cobram que seja reconhecido o direito ao cartão emergencial também em situações nas quais as pessoas atingidas tenham tido suas rendas indiretamente afetadas pelo desastre, ou em situações em que não tenham considerado a renda familiar suficientemente afetada. Moradores de distritos atingidos pela lama em MG devem esperar mais 2 anos para ter novas casas. Outra irregularidade apontada envolve a ausência de negociação sobre o valor das indenizações, restando aos atingidos a única opção de aceitar ou não valores pré-determinados pela Fundação Renova, com base em uma tabela que quantifica danos materiais e morais. Dessa forma, a situação concreta de cada um estaria sendo desconsiderada. O caso dos pescadores também foi abordado. Eles devem receber pagamento de seguro-desemprego, uma vez que a pesca está interrompida, mas só estão sendo reconhecidos como atingidos aqueles que residem até 1 quilômetro dos cursos d'água e da região costeira afetados. Além disso, mesmo alguns nessas condições enfrentam dificuldade por não possuírem carteira emitida pelo Ministério da Pesca e Agricultura. Outro lado, em nota, a Fundação Renova afirmou que faz parte de um sistema formado por mais de 70 entidades comprometidas com a reparação dos impactos causados pela tragédia. Vilarejos para reassentar vítimas de Mariana não saíram do papel. A recomendação aborda questões que já vêm sendo tratadas e estão passando por evoluções. Os reflexos desses avanços nos programas são resultado de uma construção coletiva contínua. A Fundação Renova prestará todas as informações sobre o avanço dos programas, seguindo sua política de transparência e seriedade no trato com todos os envolvidos, diz a nota. Justiça suspende licença da Samarco em Mariana. Por sua vez, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton divulgaram uma nota conjunta em que reiteram o compromisso com as negociações em curso para a realização de acordo com as partes envolvidas. As empresas declararam que os esforços de compensação e remediação estão a cargo da Fundação Renova e foram definidos pelo acordo firmado com os entes federativos da União e dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Poderá fazer campanha e ser eleito presidente de dentro da prisão. Lula chega à sede da PF em Curitiba 7/04/2018. Juliano Gomes PR Press Estadão. Conteúdo mesmo com Luiz Inácio Lula da Silva condenado a 12 anos de prisão e agora detido em Curitiba após um dia de tensões e manifestações. O PT mantém a intenção de registrá-lo como candidato à presidência na Justiça Eleitoral, e a legislação permite que isso seja feito. Não será o PT que vai retirar Lula das eleições, disse a BBC Brasil no sábado o vice-presidente nacional da sigla, Alexandre Padilha, nos Estados Unidos. A lei estabelece que em agosto são registradas as candidaturas. O nome de Lula estará lá. Vamos seguir a lei e caberá ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, avaliar esse registro. Lula continuará a ser nosso candidato, preso ou não. Existe, no entanto, a probabilidade de que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, barre a candidatura do ex-presidente com base na lei da ficha limpa, que torna condenados em segunda instância inelegíveis. Esse processo não é automático. Segundo juristas ouvidos pela BBC Brasil, a análise do pedido tende a levar algumas semanas, pois é preciso tempo para o Ministério Público e a defesa se manifestarem e pode haver também depoimento de testemunhas. O prazo final para o TSE se pronunciar é 17 de setembro. A análise da Justiça Eleitoral pode durar 25 dias. Enquanto isso está acontecendo, a pessoa que entrou com o pedido de registro tem direito a fazer campanha, nota Lara Ferreira, professora de Direito Constitucional na Faculdade Dom Helder Câmara e servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Não há previsão na legislação, porém, sobre como a campanha poderá ser feita na prática se Lula estiver na prisão, ressalta ela. Gravar propaganda. De acordo com especialistas em direito eleitoral ouvidos pela BBC Brasil,
caberá ao juiz responsável pela execução penal autorizar que o petista deixe a cadeia por algumas horas para gravar propaganda eleitoral, por exemplo, ou permitir a entrada de equipe de imagem na prisão. Ex-presidente tem muitos apoiadores mesmo após condenação por corrupção. BBC Brasil. Se ele estiver preso, ele estará sob a guarda do juiz Sérgio Moro ou do juiz de execução penal. Então ele precisará pedir autorização. Se o juiz recursar, ele poderá recorrer às instâncias superiores, explica Alberto Rolo, advogado na área eleitoral. Um procurador eleitoral ouvido pela BBC Brasil sob condição de não ser identificado disse ter o mesmo entendimento. Se a lei permite que a pessoa seja candidata enquanto seu registro está em análise, devem ser dados os meios para fazer a campanha, afirmou. Há também a possibilidade de Lula ser solto antes da campanha, 16 de agosto a 7 de outubro, caso o Supremo Tribunal Federal reveja sua decisão de permitir a prisão após condenação em segunda instância. Pode ser que a Corte reavalie o tema já na próxima semana, já que o ministro Marco Aurélio disse que levará a discussão ao plenário na quarta. Lula pode ser eleito mesmo preso, caso o TSE recuse o registro da candidatura de Lula. O PT poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alongando o processo. E se não houver uma definição até a eleição, marcada para outubro, ele poderá disputar, na hipótese de ele ficar entre os dois primeiros colocados no primeiro turno, dia 7, mas ser barrado da disputa antes do segundo, dia 22. Seus votos seriam anulados e o terceiro colocado disputaria o turno final no lugar de Lula, afirma o advogado Marcelo Peregrino, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Uma eventual votação significativa mas que seja impedida no segundo turno pode levar a uma discussão séria sobre a legitimidade do novo presidente, observa Peregrino. Muitos eleitores de Lula têm esperança de poder votar nele na eleição deste ano. A Agência Estado já se a análise da candidatura de Lula se estender tanto a ponto de ele conseguir disputar o segundo turno e, eventualmente, ganhar a disputa. Sua candidatura pode vir a ser cassada pela Justiça Eleitoral mesmo depois de eleito presidente. Nesse caso, o presidente da Câmara assume a presidência da República e convoca novas eleições diretas em 90 dias, ressalta. Na avaliação de Peregrino, é possível que esses cenários ocorram, pois a análise do TSE sobre as candidaturas não é rápida e Lula ainda poderia recorrer depois ao Supremo. Já Alberto Rolo tem entendimento contrário e acredita que a Justiça tende a dar celeridade à análise do caso de Lula justamente por estar em jogo a eleição à presidência da República, cargo mais importante do país. Seria muito grave deixar isso indefinido, não por causa de Lula, mas pelo cargo em disputa, disse. Caso a candidatura do ex-presidente seja definitivamente barrada antes do primeiro turno, o PT poderá substituir seu candidato. Hoje os nomes mais cotados para ficar no lugar de Lula são Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Outro caminho possível que Lula deve explorar é tentar suspender sua inelegibilidade. A própria lei da ficha-limpa prevê que ele pode pedir uma liminar com esses efeitos no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo. No entanto, é uma decisão difícil de ser concedida, já que a lei é clara em proibir a candidatura de condenados em segunda instância. Lula está condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a cumprir pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex do Guarujá, SP. Ele nega ter ganhado o imóvel da empreiteira OAS e diz ser vítima de perseguição. Proteção aos direitos políticos. Os juristas ouvidos pela BBC Brasil não souberam indicar precedentes de pessoas presas após condenação em segunda instância que fizeram campanha da prisão. Tampouco o TSE respondeu à consulta da reportagem. Na eleição de 2016, um candidato a vereador no interior da Paraíba preso preventivamente, ou seja, antes de ser condenado, concorreu mesmo na cadeia e pôde sair para votar no dia da eleição. Algemado, fez o V da vitória para as câmaras de TV. Ubiraci Rocha concorreu pelo PPS e foi eleito para a Câmara Municipal de Catolé do Rocha, mas acabou renunciando ao cargo após a Justiça da Paraíba proibir sua posse. Sua campanha usou como jingle uma versão da música Metralhadora, da banda baiana Vingadora, com inserções de rajadas de tiros.
Ele é acusado de integrar um grupo de extermínio e tráfico de drogas no interior do estado. Lara Ferreira explica que os direitos políticos são garantidos pela Constituição Federal e não podem ser suspensos sem que haja condenação criminal. Por isso Rocha pôde concorrer mesmo preso. O direito político é um desdobramento dos direitos humanos. Ele é tão fundamental e tão básico como o direito à vida. A pessoa presa preventivamente não tem nenhuma nota de culpa prevista na Constituição, então não se poderia retirar dela um direito fundamental, afirma. É bom lembrar, porém, que o caso de Lula seria diferente justamente por ele já ter sido condenado em segunda instância, ou seja, por um tribunal colegiado.